Boa tarde, pessoal! Mais um dia aqui reunido com vocês para estar falando um pouquinho na transformação de princípios e valores. Lembrando todos vocês da importância de deixar o joinha de vocês. Isso muito ajuda o canal a estar levando essa mensagem, essa informação para aqueles que mais precisam. E para a gente é muito importante a contribuição de vocês dessa maneira, tá bom? Vamos estar dando continuidade aqui. Falando de quando eu era criança, seguindo o rumo do nosso último vídeo, que eu falei um pouquinho sobre de como a gente deve observar as crianças com mais atenção nos seus sentimentos, seus comportamentos, que é a partir daí que elas podem trilhar um caminho não muito agradável em suas vidas, como foi o meu caso. Não que eu não tive uma infância agradável, não que eu não tive uma infância feliz, minha família não era desajustada. E lembrando que nada é padrão, tipo, o que aconteceu para mim vai acontecer para o outro, o que aconteceu para o outro vai acontecer para mim. Não é isso. Mas que eu tenho que sempre ter uma atenção especial e diferenciada, em prestar atenção em detalhes sutis que possam vir a demonstrar que essa criança venha a desenvolver uma dependência química ou uma dependência de comida, de outros tipos de compulsões e obsessões que podem trazer muito dano à vida da pessoa, tá bom? E como eu falei para vocês, quando eu era criança, os sentimentos que eu tinha, que eu sempre fui muito, muito ansioso, aí com o tempo eu comecei a perceber que em algumas situações eu ficava muito nervoso, mas era uma raiva muito intensa, ou uma tristeza muito intensa, ou uma alegria muito intensa, e eu vinha perceber que é o seguinte: geralmente o dependente químico ele tem o lado sensitivo mais aguçado, tudo é extremo para ele, ou eu ficava muito triste ou estava muito feliz, e quando eu não estava nem muito triste nem muito feliz, era desconfortável, aquela situação era desconfortável. Eu não sabia como lidar e como procurar sentir o melhor ou não sentir o pior. Quando eu estava com muita raiva, ou quando eu estava sem raiva nenhuma, eu não sabia lidar com aquilo. Então, é um negócio meio estranho até dizer isso, mas essa é a realidade. E aí, quando veio a desenvolver um pouquinho mais, que eu vim desenvolver um pouquinho mais, que eu tive mais liberdade de escolha, e aí vem o livre-arbítrio, que na verdade o livre-arbítrio, acredito eu, que esse poder amoroso nos deu para nos testar, né? Para ver realmente o que eu vou fazer com esse livre-arbítrio. E aí eu comecei a fazer as minhas escolhas. Eu comecei a buscar preencher aquele espaço de um sentimento que era ou muito grande, ou muito pequeno, ou inexistente de alguma maneira. E como eu tive, chegou um momento de ter a liberdade de ir aonde eu queria, de fazer as minhas escolhas, eu encontrei algo que preencheu aquela lacuna de forma assim redondinha. Porque eu, por mim, não conseguia preencher aquele sentimento. Por mais que eu buscava, não conseguia chegar a me sentir bem comigo mesmo, com o meu próprio sentimento. E aí eu encontrei a minha primeira droga, que começou a
a deixar o meu sentimento mais sutil, mais ameno. Então, a minha raiva nem era tão grande, eu conseguia lidar com aquilo de forma diferente. Por quê? Porque tinha algo a mais dentro de mim, que era a droga, que estava fazendo com que meu sentimento ficasse mais confortável. E aí eu falei, pô, achei o que eu precisava. Então toda vez que eu me sentia ou com muita raiva, ou com nenhuma, ou sem nenhum sentimento, eu usava. Então, eu não usava só porque eu estava muita raiva, ou pouca raiva, não, ou nenhuma. Porque a droga me trazia uma sensação de equilíbrio. Eu conseguia equilibrar melhor as minhas emoções, os meus sentimentos. Mas, sempre tem esse mas, né? A princípio aquilo era a resposta para a pergunta que eu procurava, para eu conseguir me sentir melhor comigo mesmo e conseguir conviver comigo mesmo de uma forma mais saudável. Que muitas vezes não era nem com os outros. Porque quando eu consigo conviver bem comigo mesmo, eu consigo conviver com os outros de uma forma saudável. O problema é quando eu não estou bem comigo mesmo. Porque se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu vou conseguir ter paciência com o outro? Se eu já estou com minha cabeça a 1000 por hora, o outro vem falar comigo, eu já, vai pra lá, xingo. Por quê? Porque o problema não é o outro, o problema sou eu. É como eu estou convivendo com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, que são transformados nas minhas atitudes. E como a gente sempre fala nos nossos vídeos, a mudança sempre vem de dentro para fora. Então não adianta eu querer modificar o meu comportamento se eu antes não modificar o meu pensamento. Mas antes do meu pensamento, tem o meu sentimento. E para mim modificar o meu sentimento, eu preciso estar bem espiritualmente. Que antes desse corpo físico, tinha um espírito. A parte espiritual, a espiritualidade. Mas quando lá eu estava no início, começando, que eu encontrei as drogas, e que aquilo supria todas as minhas dificuldades, vamos dizer assim, com relação aos outros, que na verdade não era com relação aos outros, era com relação a mim mesmo. Naquele tempo, ainda jovem, eu não conseguia pensar que eu ia conseguir suprir esse vazio com algo espiritual. Eu não pensava nisso. Eu nem queria pensar nisso. Eu queria apenas alguma coisa de imediato que resolvesse o meu problema naquela hora. E aí a droga resolvia, o álcool resolvia. Dependendo da situação, era uma droga. Dependendo da situação, era outra. Dependendo da situação, era o álcool, que não deixa de ser uma droga. E que a gente tem que ter uma atenção muito especial também para ela. Porque hoje está sendo muito comum a gente ver vender bebida para criança, para menor, apesar que antes era liberado, né? Então eu comecei a minha fase de droga muito cedo também, né? Mas é por isso que eu venho aqui falar com vocês, para que a gente comece a prestar atenção em alguns detalhes que podem fazer diferença na formação do indivíduo
para a fase adulta. Então, quando criança, alguns detalhezinhos que parecem ser engraçadinhos a princípio, que pode vir a trazer problemas maiores. Na adolescência, quando o adolescente começa a buscar um isolamento, que é muito importante eu estar prestando atenção nisso. Se a pessoa não está se isolando muito, principalmente da família, tentar manter mais próximo da família. E isso cabe aos pais estarem fortalecendo esses laços da família, que hoje também eu vejo uma grande dificuldade nisso. Os pais falam assim, não, tem que ter liberdade, tem que fazer o que quer. Não, infelizmente, essa liberdade não é a mais produtiva. Vai trazer consequências. E as consequências não são as mais agradáveis. Porque o uso lá atrás era prazeroso, era só prazer. Ele só preenchia para mim aquele espaço que eu não sabia lidar. Então era puro prazer. Mas esse prazer vai diminuindo, a dor vai aumentando e chega ao sofrimento. Mas a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Sabe por quê? Porque eu acredito, nós podemos. Tamo junto, valeu, tchau, tchau.